Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos iniciando o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É com grande alegria que estamos aqui batendo papo com vocês, pedindo a Jesus que abençoe cada um dos lares, cada um de vocês e que possamos nos beneficiar com os ensinamentos de Jesus, colocando em prática em nossas vidas. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe, não é? Em mais esta oportunidade, né? Isso mesmo. Queremos deixar aqui para os ouvintes o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. O telefone para contato é o 0800 97 95 011. E aqueles companheiros que quiserem ajudar a Fundação Espírita André Luiz, associem-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Para participar é só ligar no 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. É muito bom estar aqui com vocês e vamos iniciar o capítulo. Nós estamos fazendo o trabalho do livro A Faxina, no capítulo 10, onde nós paramos na parte que Marcelo Rios nos fala assim: não devemos deixar passar em brancas nuvens as oportunidades que nos convidam à ação, pois nunca sabemos quando um outro novo chamamento baterá à nossa porta. O tempo perdido de hoje é adiantamento para o amanhã, a banhar-nos nas lágrimas dos arrependimentos. Jairo, a gente tem ouvido falar que, ao desencarnar, uma das nossas maiores dores foi o tempo perdido. Você concorda com isso? Não tenho dúvida, né? Eu acho que não precisa nem desencarnar, não. A hora que a gente chega ao final do dia e você vê que não foi um dia bem aproveitado, bem trabalhado, né? Eu acho que só isso, por si só, já gera em nós um estado assim de angústia, um estado de tristeza. Então, eu faço ideia, não é, do que seria isso no mundo espiritual, porque você desembarcar do outro lado da vida e olhando para trás e vendo toda uma vida, né, de vários momentos de tempo perdido, eu acho que isso seria muito complicado. Realmente, Jair, porque é uma coisa que a gente não pode buscar novamente. É verdade, né? Não tem como, você passou, né? Isso. Passou. É a mesma coisa, assim, quando você chega domingo à tarde, noite, né? Que você olha o seu domingo, você fala assim, nossa, não fiz nada hoje, né? Ou seja, você não fez nada produtivo, não divertiu, não descansou, simplesmente você levou aquele dia, né? Se você fica chateado com um dia de trabalho ou com um domingo, um fim de semana, que nada foi operacionalizado de positivo, quanto mais se você olhar para trás e ver uma existência, né? É isso mesmo. Ô, Jair, me lembra aqui o caso de Maria e Marta. Nós temos uma dificuldade de entender bem essa questão, sabe por quê, Jair? Marta e Maria exemplificam bem essa situação. Porque Marta estava ali sentada, Maria estava ali sentada aos pés de Jesus e Marta correndo, arruma aqui, arruma ali, trabalhando, e a gente vê que Jesus, né, na hora que ela vai pedir Jesus para interceder junto à irmã Maria, Jesus fala que ela está perdendo a melhor parte. Então, eu acredito, Jari, que nós temos uma realidade assim, não é bem com os pés firmes no trabalho, não. A gente tem uma realidade ilusória. Você está me entendendo? Porque à medida que a gente se afoga no trabalho, principalmente em busca de qualidade
qualidade de vida, boa qualidade de vida, em busca das coisas materiais, que são muito importantes para nós, mas nós também nos esquecemos daquela parte de Maria. Tá me entendendo? Aí a gente vai levando a nossa vida nesse trabalho constante, parecendo que queremos dopar nossa mente e vamos levando a vida dessa forma. Isso também não é equilíbrio, né, Jairo? Agora é interessante a gente pensar que as duas irmãs ali, né, ela assumiu uma postura mais contemplativa, né? Sim. Ela queria estar próximo, ela não queria perder uma palavra do visitante, ela queria receber bem ao visitante e tudo. E a outra, ela tinha uma atitude mais ativa, né? Enquanto uma contemplava isso e aquilo, a outra trabalhava, produzia, arrumava as coisas e gerava melhores condições, não é? Então, na visão de Jesus, não é? A que tinha uma postura ativa, ela estava melhor situada, né? Agora, nós também temos essa postura contemplativa, né? Muitas vezes, quando nós encontramos com uma pessoa que nós temos essa pessoa assim em melhor conta e tudo, muitas vezes quando chega alguém na nossa casa, nós deixamos tudo de lado, não é? Deixamos tudo para bem recebermos essa pessoa, não é? Então, nós vemos o seguinte, que cada uma ali estava no seu processo, vamos dizer, de entendimento, no seu processo evolutivo, né? E cada uma ali, nós podemos dizer que tinha também o seu mérito, né? Sim, tanto é que Jesus fala de uma forma muito afetuosa com Marta. Né? E, inclusive, a Marta sai da casa dela, Jesus ainda tinha apontado lá na aldeia, Marta sai de dentro da casa e vai buscar Jesus. Né? Mas agora imagine só, Jário, para uma dona de casa. Chega Jesus, ou alguém na sua casa, mas atrás de Jesus veio uma renca, como diz aqui em Minas. Uma porção de gente. A preocupação da Marta era em dar alimento, conforto para aquele pessoal também, né? E Marta saiu feita doida. Porque Jesus não andava sozinho. Eu acho que essa passagem, ela também ela também representa essa faceta psicológica nossa, não é? Porque uma era o sentimento, ou não é? Sim. Que queria ficar ali contemplando, ouvindo, curtindo, né? Sem perder nada do visitante ilustre. E a outra é a razão, né? A razão não podia parar. Ela tinha que produzir, ela tinha que fazer, tinha que acontecer para que as condições fossem as ideais, né? Então, eu acho que nós somos assim, né? Às vezes, nos posicionamos muito de um lado racional, às vezes, nos posicionamos muito de um lado emocional e, né, talvez a grande lição seja nós refletirmos que a grande posição seja o equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. É isso mesmo. Não é? Eu acredito que o grande ensinamento dessa passagem é esse, o equilíbrio. Justamente, o equilíbrio entre, né, estas facetas de um mesmo ser. Né? Comentávamos sábado passado lá no Grupo Espírita Luz Divina, Jair, com as famílias, que esse ensinamento está muito nos nossos dias, porque nós preocupamos exageradamente com
com a limpeza da casa, com as coisas materiais da casa, mas muitas vezes esquecemos de parar um pouquinho e ver uma televisão com o nosso filho, né? De dar atenção para o marido ou para a esposa. E nós deixamos passar essas oportunidades que são excelentes por causa de uma limpeza de casa, por causa de alguma coisa está faltando, tem que ir correndo comprar no supermercado. E a gente vai deixando o tempo passar e essas partes importantes da nossa vida vão ficando para trás. Você concorda, Jairo? Eu acho que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o lado material, né? Vamos dizer, aquela questão assim, de, igual você falou, limpar, arrumar, fazer isso, fazer aquilo, porque nós queremos a nossa casa bonita. Né? Sim. Nós queremos a nossa casa bonita, brilhando, isso e aquilo. Mas, às vezes, a casa ela está muito bonita, ela está muito arrumada, muito organizada, muito cheirosa, né? Muito gostosa mesmo, mas ela não tem o principal, que é o calor humano. Né? Sim. E nós vamos encontrar casas que às vezes não são nem lá tão grande coisa em organização, em coisas assim, mas ela tem um calor humano diferenciado. Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. É a questão realmente do equilíbrio, né? É a questão do equilíbrio. É a mesma coisa. Por exemplo, existe uma época na sua vida que a sua casa ela não pode ter organização. Não é? Por quê? Porque ela não pode estar com tudo no lugar, isso e aquilo, porque é a época da criação dos filhos, não é? Sim. E não é bom que aquelas crianças elas cresçam num ambiente padrão, não é? É necessário que elas cresçam num ambiente aonde elas possam lidar com uma certa liberdade e aonde elas possam ser felizes, não é? Agora, essas casas que muitas vezes as crianças não podem pôr o pé no chão, elas não podem abrir um brinquedo, elas não podem, vamos dizer, brincar com aquelas pecinhas de brinquedo, espalhar aquilo e viver ali, não é, as suas fantasias, né? Se a criança ela não pode se colocar para fora e ela tem que ser também ali dentro daquela casa um protótipo de adulto, essa criança, muito cedo, ela vai estar enfastiada da vida, né? É isso porque mesmo. ela não pode viver, né, ali, exteriorizar as suas fantasias, né? Não na tem idade liberdade, que era né? necessário, né? Isso. Então, tem idade que você não pode ter aquela jarra no chão, você não pode ter aqueles enfeites, isso e aquilo. Por quê? Porque o tempo é outro, né? E como diz os espíritos, né? Existe tempo para tudo, né? Isso mesmo. Já o Marcelo encontra com o Floriano e o Floriano fala assim com ele. O Baldinho não para, né? Tá só que limpa daqui, limpa colar. Aí o Marcelo responde. Isso, Floriano, graças a Deus temos podido usufruir dessa bênção pela alegria que podemos estar aqui sempre em serviço. E como vai você? Floriano já era um tabagista inveterado, Inveterado, né? aham. Ora, amigos, graças a Jesus vão indo muito bem. Venho aqui diariamente para o tratamento dia a dia e sinto-me a melhorar. Este efizema ainda me acompanha até hoje. Veja você que já faz aproximadamente 30 anos desde que despedi dos despojos da físico, depois de ter passado aproximadamente 3 anos preso a ele naquela sepultura. Me desculpe, o amigo, sepultura infernal, pois se existe o inferno, eu lhe diria que seguramente era ali. Jairo, o Floriano já tinha desencarnado, já tem 30 anos. 30 anos. Ele ainda estava com efizema. Verdade. E provavelmente ainda vai voltar com propensão a. Que é isso, Jairo? Provavelmente ainda vai voltar com propensão a. A quantidade de pessoas, não é? Por exemplo, eu observo muito no meu ciclo de amizades, né?
a quantidade de pessoas com problemas respiratórios. Nossa, Né? muito. Tudo quanto é it, eles têm. Né? Rinite, faringite, todo o sistema respiratório é abalado. Se muda a temperatura, eles têm um problema. Se esquenta, dá um problema. Se esfria, dá um problema. Se chove, dá um problema. Quer dizer, problemas respiratórios graves. Esses problemas respiratórios graves, né, eles advêm muitas vezes deste mau uso das vias respiratórias. Né? E às vezes a pessoa vem, né, do mundo espiritual com tantos curativos, né, que, graças a Deus, tudo não passa de uma pequena rinite, uma faringite, não é? Esses itezinhos que nos acometem no dia a dia. É isso mesmo. Não é? Ô, Jari, o que tem de gente, de crianças que nascem com problema respiratório, não é brincadeira, né? Mas é muita gente, não é? Muito menino. A gente vê, assim, uma imensidão muito grande por causa, né, do descomprometimento do passado, né? Ô, Jari, mas por que o Floriano fala aqui? Me desculpe, amigo, a sepultura infernal. Pois se existisse o inferno, ele diria que seguramente ele era ali. Por que ele fala isso? Muito provavelmente, não tá explícito aí, mas implicitamente a gente pode deduzir que ele deve ter feito a sua passagem através dessa doença aí, né? O efizema, né? Da efizema pulmonar. E muito provavelmente, essa efizema pulmonar, ela não era necessário que ele passasse por ela. Então ele entra no mundo espiritual muito provavelmente antecipadamente, bem antecipadamente, né? E fica preso aos despojos físicos, muito provavelmente também na categoria de suicida, né? Ah, sim, é isso mesmo. O Marcelo fala com ele: graças a Jesus, Floriano, você tem podido gozar desse tratamento aqui oferecido. Não podemos de agradecer a nossa querida Maria de Nazaré. Ele responde: ora, Marcelo, não te entendo. Você é um trabalhador, meu amigo, está aqui na condição de trabalhar, não tendo nada a reclamar, como nós, que através da invigilância passamos décadas num tabagismo horrível e hoje estamos aqui internos da misericórdia, vivendo nessas dores e esses momentos e esses muitos tormentos. Veja você, Marcelo, você é muito feliz. Ô, Jairo, o Floriano tem passado apuros lá por causa do tabagismo. Já nos programas passados nós brigamos com o álcool. O povo fala assim: nossa senhora, a gente não pode fazer mais nada, né? Nossos ouvintes devem ficar, viu? Deus me livre. Agora nós vamos brigar Agora nós estamos brigando com o tabagismo, não é, Sônia? Pois é, Floriano, então, passou uma vida inteira ligado ao vício da nicotina, né? Uhum. E desencarna numa situação difícil. Ele provavelmente foi considerado um suicida. Justamente. Encontra ajuda lá no plano espiritual, no Núcleo Maria de Nazaré. Uhum. Já depois olha só, ele passou 3 anos, pelas contas do Floriano, no cemitério. Já passar 3 anos no cemitério Deus é muito triste. Guarde, você tá doido. Gente, aqueles que têm esse hábito, esse vício do tabagismo, só de pensar doido. Em 3 anos no cemitério, já dá para largar o cigarro, não é, já? Você tá doido? Uai, gente, aliás, graças a Deus, hoje, a nossa cultura caminha no sentido contrário, né? Hoje, houve uma época em que fumar era chique, não é? Todo mundo fumava, aquele negócio todo. Hoje, fumar já é visto como uma coisa brega, né? Uma coisa assim, fora de moda e fora de hora, não é? Quando alguém acende um cigarro, graças a Deus, a grande maioria torce o nariz, não é? E eu já vi pessoas levantarem da mesa de um restaurante e ir lá na outra mesa e pedir a pessoa para pagar o cigarro. Entendeu?
né? Quer dizer, agora, aqui, já nem pede para apagar o cigarro mais. Já é lei, né? Evoca, não é, a lei, não é? Olha, não é permitido e pode sair. E eu fico vendo o desconforto das pessoas, né? Porque elas ficam marginalizadas. Elas estão ali batendo papo, aí tem vontade de fumar, aí ela sai lá para fora. Aí fica lá igual um chaminé, fuma. Aí volta lá para dentro. Passa um pouco, eles vão lá para fora, não é? Quer dizer, isso é um desconforto terrível. E isso também vai desestimulando as pessoas, não é? Ao hábito do tabagismo, não é? Ora, nós vamos ver que o tabaco, ele possui, né, mais de 4.000 substâncias estranhas e daninhas ao organismo, né? É isso mesmo. Então, a gente vê que é terrível, né? A pessoa é um hábito que ele deixa marcas, né? Nas linhas perispirituais. Ô, Jairo, eu já fumei. Você já fumou? Já fumei. Eu lembro que assim que eu conheci um grupo espírita lá em Pedro Leopoldo, eu não tinha fumado, eu já tinha os dentes escovadinhos, eu não estava com cheiro de cigarro. Eu não fumava assim, não. Fumava bem pouquinho. Sei. Eu vou nessa casa espírita e o responsável pela casa estava na porta, esperando os frequentadores chegarem. E eu cheguei lá toda, né? A hora que eu ponho o pé na primeira escada, no primeiro degrau, o dirigente vira para mim e fala assim: a senhora quer ser considerada uma suicida? Nossa Senhora. Eu falei: o que é isso, moço? O que é isso? Por quê? Por causa do cigarro. Jairo, desse dia em diante, eu nunca mais pus um cigarro na boca. Não fumou? Nunca mais, Jairo. Falou que esse homem lá na porta desse centro espírita me tirou do vício. E eu vou te falar a verdade. Eu como diz o Khalil Gibran, né? Quem fuma é uma brasa numa ponta e um bobo na outra. Né? Já, com essa filosofia magnífica, vamos fazer um pequeno intervalo? Vamos mesmo. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos lembrar aos ouvintes o nosso lançamento, o lançamento da editora Itapuã, o livro Quilombo, Calabouços de Almas. É um livro magnífico, onde fala da trajetória de Zumbai, o Pedro, né? Ele sendo resgatado na África e vindo para o Brasil, chegando aqui em Sabará. E mostra toda a trajetória desse espírito. É um livro magnífico e mostra também que os verdadeiros escravos estavam também entre os brancos. E por isso que chama Calabouços de Alma. Muito interessante. Queremos lembrar aos ouvintes também que agora na cidade de Três Corações e na cidade de Ouro Fino, temos o canal aberto terrestre da TV Mundo Maior. O pessoal lá de Três Corações, de Ouro Fino, prestigiam a TV Mundo Maior. Tenho certeza que vocês vão encontrar uma programação muito boa. Quero deixar aqui para vocês o site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br. E aqueles que quiserem conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Nós tivemos na quinta-feira passada, Jairo, 148 visitas no nosso blog. Olha, que bacana, hein? Bom demais, né? Muito bom, né? O telefone... A gente fica feliz, né? É muito bom. Então, tem artigos lá do Cláudio Fajardo, artigos muito bons, vários artigos que o pessoal tem acessado. Está muito legal o nosso blog. Que bacana. O telefone da editora Itapuã é o DDD 31 3357 6550. DDD 31 3357 6550. Ligue pra gente, vamos conversar, vamos bater papo. Ô, Jairo, o Marcelo fala que me deu vontade de abraçar o Floriano. Aí ele fala: abracei-o com carinho, permitindo que minhas mãos percorressem os seus cabelos, totalmente grisalhos, pousando meus braços sobre seus ombros esquálidos. Carinhosamente lhe falei: Floriano, querido irmão, na realidade, por aqui, somos todos internos em tratamento, albergados à misericórdia infinita de Maria de Nazaré.
Todos somos muito agradecidos e por isso mesmo muito felizes. Amigo, nós somos realmente muito felizes. Floriano abriu um largo sorriso e modificou o semblante sofrido de alguns instantes atrás. Ô, Jário, interessante o Marcelo, neste abraço. Você já reparou, Jário, como que nós temos vergonha de dar abraços? Principalmente o homem. Homem não abraça outro homem, é difícil. Gozada, graças a Deus eu não sofro desse mal, não. Viu, não, um abraço apertado mesmo, Jário? Após que você dá um tapinha nas costas, você fala que é abraço. Não, eu gosto de abraçar meus amigos, assim, sabe? Aquelas pessoas, assim, que são, né, na minha relação e tudo. Aliás, eu gosto muito de abraçar, sabe? Uhum. É uma coisa que eu... É uma barreira que eu acho que razoavelmente vencida, sabe? Que bom, que bom. Gosto. É uma troca de energia, né? O abraço, além de ser uma troca de energia, eu acho que é uma prova, assim, de proximidade, né? Isso. Eu acho que o abraço é um ato psicológico de proximidade. Então, quando você abraça a outra pessoa, mas abraça de uma forma sentida, né? Aquele abraço que você sente o outro, né? Eu acho que você está ali diminuindo as distâncias, né? Isso. O Marcelo fala que naquele momento ele viu como que é importante esses pequenos gestos. Uhum. Muitas vezes um simples toque, um gesto de atenção, um olhar de brandura ou um leve traço de nosso sorriso podem fazer maravilhas, chamando alguém a descobrir que ele também é feliz. Justamente. Eu tenho uma atividade, não é? Na quinta à noite, numa casa que chama Casa de Caridade Herdeiros de Jesus. E nesta casa, na atividade que eu desenvolvo, eu sempre incentivo aos frequentadores a troca de abraços, sabe? Eu gosto muito de ver a casa movimentada, mas não daquela presença seca, né? Daquela presença estéril. Eu gosto de ver a casa movimentada assim, das pessoas conversando entre si, das pessoas se abraçando, delas trocando as suas impressões, né? Trocando as suas energias. Eu acho que isso é que faz o ambiente da casa espírita gostoso, né? Porque quando você chega naquela casa espírita, aonde você não pode falar nada, parece que está entrando, vamos dizer assim, num túnel, né? Num sumidouro, não é? Tem que desaparecer tudo. Eu acho que é muito sacrificial, sabe? Eu acho que o objetivo da casa espírita também, não é constituir laços de amizade. É isso mesmo. Ô, Jário, eu fico admirando quando eu vejo uma casa evangélica e o pastor está ali fora, ele abraça cada um dos irmãos que estão adentrando a igreja deles, né? E abraça e conversa com o pessoal. Eu acho isso espetacular. Porque a hora que eu estou indo para o meu grupo espírita, eu passo em frente a uma casa evangélica. Sei. Eu vejo isso, eu fico admirada. Eu tenho por hábito o seguinte, nessa atividade, né? Eu acho que eu sou um pastor também, viu, Sônia? Porque Você tem cara de pastor, já? Eu abraço todo mundo, eu abraço todo mundo, eu brinco, eu beijo, e eu levo as coisas assim dentro de uma descontração, sabe? Porque eu acho que isso é que é gostoso, é assim que as pessoas ficam mais felizes, né? E elas se sentem mais em casa. É isso mesmo. Não é? Tem prazer de ir para a reunião. Né? Vai encontrar ali amigos, né? Verdade. Não somente frequentadores. Jairo, o que nós vamos relatar aqui agora, quem tem o hábito da nicotina vai pensar duas vezes, Jairo. Olha só. O nosso irmão Floriano chama o Marcelo para... Ele fala que por causa dessa alegria, dele estar feliz, a ferida torácica dele já estava cicatrizando. Ele chama Marcelo para ver essa ferida. Né? Aí Marcelo fala, confesso que minhas pernas tremeram. Senti como se eu fosse desmaiar. Eu, na realidade, ia desmaiar. Confesso que ainda não tinha estrutura para ver aquilo.
Eu não tinha pernas, estava ali anestesiado, paralisado pelo tamanho pavor do que tomou conta de mim. Queria sair dali correndo, afastar-me. Eu não estava conseguindo lidar com aquela terrível realidade. Aquela cena era realmente muito forte para mim. Ora, Marcelo. Olá, irmão Marcelo. Que Jesus nos abençoe. Vejo-o fora do seu posto de trabalho aqui em nossa enfermaria. Entretanto, fico feliz em vê-lo atendendo o nosso irmão Floriano em suas necessidades. Era a irmã Hortência que chegou na hora para salvar o Marcelo. Jairo, diz que a ferida torácica dele, já em situação de cicatrizando, né? já cicatrizando, disse que era uma coisa tão medonha que Marcelo praticamente desmaiou. Mas você não é capaz de imaginar. É mesmo, Jairo? Você não é capaz de imaginar. Meu Deus é uma do coisa. Céu. Agora, isso é interessante, porque às vezes a pessoa chega, né, você vê aquele corpo bonito, né, o corpo, o físico, né, às vezes um físico maravilhoso. Mas quando você, né, tem a oportunidade de ver aquela pessoa pelo corpo perispiritual, né, sinceramente, às vezes pode te dar vontade de sair correndo. Entendeu? Por quê? Porque o perispírito, às vezes, ele tem tanto curativo, ele tem tanto recurso ali, né, colocado nele, para que aquilo não exteriorize para o corpo físico, não é? Que as pessoas, às vezes, não acreditam. Não é? E, às vezes, nós não damos valor à nossa saúde física. E, às vezes, nós só temos uma saúde física em função, não é, dos curativos, do grande número de curativos que nós encarnamos com eles. Certo. Né? E, às vezes, você vê pessoas sadias fisicamente, totalmente amparadas perispiritualmente, e ainda assim, né, vivem a cometer desregramentos. Isso mesmo. Né? Não sabem que têm uma saúde extremamente tênue, porque no momento em que qualquer daquelas feridas, qualquer daquelas situações que eclodirem no corpo físico, aquela pessoa está liquidada. Jairo, essa ferida era tão assustadora que a Hortência vem para salvar o Marcelo naquela situação. E a Hortência fala: graças a Jesus, as suas feridas já estão infinitamente melhores. Jairo, olha só. Infinitamente melhores. Aí Marcelo quase cai no chão por causa da visão. E veja bem, tinha 30 anos, hein? Isso mesmo. Se alguém as visse quando ele aqui chegou e as vê agora, não iria acreditar, não é mesmo, Floriano? Aí o Floriano fala: sim, irmã Hortência, graças ao trabalho dedicado de todos aqui e a assistência que temos recebido, estou me recuperando bem, graças a Deus. Quem me viu quando aqui cheguei e quem me vê agora, não acredita, porque estou tão feliz e quis repartir a minha felicidade com Marcelo, pois sempre tem sido muito atencioso comigo. O Floriano, ele já chegou lá, então, num estado terrível. Aos 3 anos que ele passou no túmulo, né, lá no cemitério. Isso tudo também deve ter acabado com ele. Mas o grande problema mesmo foi o cigarro, né? Não adianta passar. O que acabou com ele mesmo, vamos falar, acabou, né? Foi o vício, né? É verdade. Foi o vício. Não adianta querer colocar panos quentes, não. Não. Aí o cigarrinho é o grande responsável, né? Por tudo isso. Né? É um negócio muito complicado, né? Marcelo fala que ele confessa que eu não sabia o que falar, mas dava graças a Deus por aquela presença inesperada. À medida que a irmã Hortência falava, eu fui pouco a pouco recuperando o fôlego. Ele assustou, Jesus tem misericórdia, a coisa devia ser muito feia. Ele assustou. E realmente são feridas muito feias mesmo. São feridas horríveis, né?
Jairo, a gente não tem consciência mesmo, né, Jairo? A gente brinca muito, né? Isso, com essa gente- dádiva maravilhosa que é essa oportunidade de estarmos aqui, né? A gente brinca e deixa de valorizar, né? É, A isso gente mesmo. é muito... Nós ainda, né, somos muito irresponsáveis para Sim. conosco mesmo, né? Marcelo fala que pouco a pouco foi se sentindo melhor e recuperando as suas pernas, já que desfaleciam. Ele fala, e o meu estado de equilíbrio geral também foi melhorando. Senti-me mais firme e mais consciente da situação que me apresentava. A nossa irmã Hortência fala, irmão Marcelo, o nosso irmão Floriano chegou aqui em deplorável situação, o que é muito comum aos tabagistas contumazes. O veneno sutil dos cigarros aspirados devastaram-lhe o físico, deitando numa cama através de terrível mal da efizema pulmonar. Ô, já, só de da efizema pulmonar já é a pessoa encarnada com efizema pulmonar já é um suplício, né? Que a pessoa, o ar parece que Falta, né? falta o ar. É. As pessoas que eu já vi com esse problema, gente, é muito sofrimento, Jairo. Muitos chegam à idade mais avançada, tendo que ter balão de oxigênio, né, para poder É conseguir verdade. respirar. Ô, Sônia, eu queria voltar aqui àquele período do carnaval. Nossa, né? já, de novo, de Jairo. novo. Já não sabe, já não chega o povo eu não poderia deixar passar. Ah. É porque ficou em branco aí, porque no período, além de algumas atividades que nós tivemos o prazer de participar, eu fui a um lugar, não sei se você já viu falar, sabe? É uma casa espírita que ela chama Gama Luz. Nunca ouvi sabe? falar, não. E eles funcionam aqui em Belo Horizonte, mas eles têm um núcleo fora de Belo Horizonte, sabe? Mas então eu fui lá, eu tive a oportunidade, o convite, né, de ir lá fazer uma palestra para eles à tarde, não é? Eu fiquei assim maravilhado, sabe, Sônia? Sim. Porque é um prédio, sabe, assim, um prédio comprido, que eu não sei se a bem da verdade, me parece que ele é 2 ou 3 andares, sabe? Um auditório muito bonito, uma cozinha maravilhosa, e tudo assim, muito bem acabado, tudo muito bem trabalhado, muito organizado, sabe? E a diretora, né, das atividades lá, que é a dona Sônia, né, que é hoje a condutora, né, do grupo, né? A nossa amiga lá, a Pompeia, que é uma das auxiliares diretas lá e que, né, nos recebeu também muito bem. Fiquei conhecendo lá a dona Lívia, né, que até prometi para ela mandar autografado um livro, O Residente, não é? E eu quis tocar nesse assunto porque é interessante. Quando o movimento espírita quer, ele faz grandes coisas, né? Sim. Se você vê o nível da casa, do lugar, das coisas, é uma construção, Sônia, cravada no meio do mato. Olha, entendeu? É uma construção cravada no meio do mato. Mas eu saí de lá na viagem de volta pensando assim, na capacidade realizadora, né, das pessoas, não é? Quando o movimento espírita quer, quando, né, encontram-se dirigentes dispostos, pessoas dispostas, quando existe responsabilidade, existe ali um espírito voltado realmente para as atividades, nada segura, né, Sônia? É verdade. E realizam-se grandes coisas, né? Então, a todos aqueles que eu fiquei conhecendo lá no Gama Luz, durante toda aquela atividade, o meu abraço e principalmente o meu agradecimento, né, pelas horas tão deliciosas que eu pude passar lá com aquele pessoal, sabe, Sônia? Ah, que bom, gente. É bom, né, a gente Nossa, é muito bom. ver assim, quando eu fui a Boa Nova, a gente vê, não é, como que as pessoas, aquilo tudo realizado ali,
como que as pessoas, elas, né, quando querem, não é? Quando querem, elas Ô, Jário, uma outra palavra. têm plena realidade. Assim, quando se unem. quando se unem, justamente, é que a gente vê a Boa Nova também, né? Gente, aquilo ali é uma obra, assim, das mais lindas que eu já conheci por esse Brasil. Sim. Não é? Quer dizer, quando o espírita quer, quando o movimento espírita quer, e quando, principalmente, isso que você falou e muito bem falado, quando existe união, né? Nós nos fazemos imbatíveis. Ô, Jário, você já reparou que quando tem esse trabalho, tem sempre alguém que contagia as outras? Realmente. Não é? Justamente. E vai contagiando e vai formando aquela capacidade que eu falo que é motora, né? De promover situações em benefício de muitos. Isso é fantástico. Eu tenho visto muito isso também, graças a Deus, nessas viagens que a gente faz, visto esses trabalhos nas casas espíritas, desse trabalho, eu falo que é gerador, parece um gerador, Jair. A gente fica tão feliz, né? Fica muito mesmo. A gente fica tão feliz. Isso é muito importante, primeiro, para agregar pessoas. Né? E isso, Jário, é só mesmo trabalho de líder. Eu falo que são líderes natos, né? Porque... Eu vejo o pessoal lá de Petrolina, né? Sim. De Juazeiro, né? A Liga Espírita, né? A Aliança Espírita de Petrolina, né? Trabalhando. E você vê que eles fazem grandes realizações e eles fundam centros espíritas, né? Nas cidades. Pela Bahia inteira, né? Ali pelo sul de Pernambuco ali, não é? Eles vão de cidade em cidade, eles vão constituindo participantes, formando participantes e vão fundando casas espíritas, Isso é que eu acho acreditar na mensagem. Ô, Jário, né? E não é pela dissidência, o mais importante é isso. É pela união. Pela união. Né? E não é pela dissidência, é pela união. Né? É isso mesmo. Ai, que bom. Nós vamos chegar a todas as casas espíritas nessa condição. Terminamos aqui o programa Perante a Eternidade, agradecendo a vocês, ouvintes, pela essa oportunidade de estarmos entrando em sua casa e leve para vocês, para os seus corações, essa alegria imensa que nós temos em estar com vocês. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.